pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa reunião de adoração, mais um domingo aqui. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a Primeira Metodista Brasileira em Downtown, Miami. Esse domingo nós damos continuidade à nossa segunda mensagem da série Investimentos de Alto Rendimento. Na semana passada a gente falou sobre o capital espiritual e hoje nós vamos falar sobre o capital físico. É isso aí, capital físico, que é uma das bases aí importantes para nosso crescimento pessoal e coletivo. Eu quero convidar você nesse momento a preparar o seu coração, a sua mente para o nosso culto, para adorar a Deus, né? Para limpar, pedir a Deus limpar a gente de toda impureza, todo pecado, né? Livrar a gente de todo olho gordo, né? Para a gente poder adorar a Deus tranquilo. Vamos orar comigo? Deus de graça, amor e bondade, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós te agradecemos pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã e te apresentamos aqui, Senhor, nossos pecados, te pedimos perdão, Senhor, por nossos pecados, seja por palavras, pensamentos ou por atitudes, ó Deus. Pedimos que Tu venha nos limpar, nos lavar, Senhor, com o sangue de Cristo, que possamos estar redimidos, limpos, tranquilos, livres, leves e soltos diante de Ti, Senhor, com o coração alegre, para podermos louvar o Teu nome, Senhor, e engrandecer a Tua majestade. Por isso nós também Te apresentamos todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, todas as nossas preocupações, todas as nossas angústias, Senhor. Amigos, familiares que estão doentes, Senhor, seja lá qual for a enfermidade, Senhor, pessoas com Covid, pessoas lutando contra o câncer, pessoas lutando com outras doenças, outras enfermidades, outros tipos de problemas, Senhor, nós Te apresentamos tudo, Senhor, em Tuas mãos, porque nós confiamos em Ti, confiamos no Teu toque de graça e poder, confiamos que Tu tens poder, graça e amor para curar os enfermos, para libertar os cativos, Senhor, e para expulsar os demônios, as forças do mal, Senhor, as potestades malignas que tentam interferir na nossa felicidade, na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós repreendemos, nós rejeitamos toda a maldade, toda a força negativa, toda a força do mal contra as nossas vidas, Senhor. Nós repreendemos e rejeitamos em nome de Jesus. Jesus conquistou a vitória na cruz, conquistou a nossa salvação, conquistou a nossa libertação e em nome de Jesus nós reivindicamos a nossa libertação de todo e qualquer pecado, de toda e qualquer maldade, de todo e qualquer domínio espiritual de entidades do mal, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós Te entregamos tudo que nós somos, Te entregamos todas as nossas debilidades, frustrações, medos, inseguranças, angústias, dores, nós apresentamos diante de Ti, porque nós cremos no Teu toque, nós cremos que o Teu toque muda a situação, Senhor, que o Teu toque transforma, Senhor, as situações ruins e abre portas boas, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós também Te apresentamos as nossas alegrias, as nossas conquistas, as nossas esperanças, Senhor, os nossos planos de futuro. Pedimos que Tu venhas a abençoar, Senhor, aquilo que está de acordo com a Tua vontade, que Tu venhas nos dar discernimento aquilo que não está de acordo com a Tua vontade, para que nós possamos remodelar nossos planos e sonhos, ó Pai, para que fique tudo de acordo com a Tua vontade, para que seja uma bênção para as nossas vidas e bênção para a vida daqueles que nos cercam. Em nome de Jesus, Senhor, recebe tudo que nós somos, queremos, desejamos e necessitamos. Recebe em Tuas mãos. Nós confiamos em Ti, na Tua direção, no Teu socorro e na Tua provisão, Senhor. Nós queremos apresentar nossos louvores, de apresentar, Senhor, o nosso culto, nossa reunião, nosso culto racional, Senhor, e Te agradecer por esse privilégio que nós temos de estar aqui juntos, louvando e adorando o Teu nome. Fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém e amém.
Rei do meu coração, seja o monte que eu percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, 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 Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. E tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 E tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, tu não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais, porque és bom, bom, oh, tu 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 és bom, bom, oh. Obrigada, Senhor, pela tua bondade. Obrigada porque tu nunca nos deixa. Amém. Pessoal, depois desse louvor tão bonito, eu quero te convidar a refletir, a colocar em sua mente, seu coração diante de Deus, consultar a Deus, para que você possa adorar a Deus nesse momento também com as suas ofertas e com o seu dízimo.
Nós queremos te agradecer, porque é graças à tua contribuição, graças à tua fidelidade, que a nossa missão continua, o nosso serviço continua. Apesar de toda a limitação que nós temos hoje em dia, por conta da pandemia, nós continuamos servindo a Deus, servindo a nossa comunidade e divulgando, propagando, proclamando a palavra de Deus. E por isso nós te agradecemos, pedimos que você o faça sempre com alegria. O momento de oferta e dízimo é um momento que nós adoramos a Deus efetivamente através da nossa oferta, do nosso dízimo. Se não for isso, é troca de favor e Deus não está interessado nisso. Deus quer seu coração, Deus quer que você participe das coisas com alegria, com espontaneidade. Tá certo? Você sabe como você pode ajudar a nossa missão? Basta visitar firstchurchmiami.org/online-giving. Tá bom? Muito obrigado, que Deus te abençoe. E vamos agora ouvir a mensagem que Deus preparou pra gente nessa manhã. É isso aí, pessoal. Hoje a gente está lendo no livro de Marcos, né, Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 30 até o 37. A Nova Versão Internacional diz assim: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Só um contexto, isso aqui eles estão voltando. Você lembra quando Jesus manda os apóstolos bater na casa das pessoas de 2 em 2, para pregar o evangelho, para curar os enfermos, para expulsar os demônios? Essa foi a primeira missão, né, em campo deles, ou seja, eles foram fazer aquilo que Jesus vinha fazendo, ou seja, praticar. Lembre-se que apóstolos significa estudante, né? Eles eram estudantes de Jesus. E, portanto, você, quando aprende uma coisa na teoria, você vê, né? Você faz um estágio, você vai lá praticar. Então, eles estavam voltando da primeira experiência de estagiários dele como apóstolos, que foram ensinar orar pelas pessoas na cidade. Então eles voltam, né? E aí diz o texto que havia muita gente indo e vindo daquele lugar, ou seja, indo e vindo ver Jesus, falar com Jesus, receber de Jesus, ao ponto de que eles não tinham tempo nem para comer. Então Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Não gosto dessa tradução. As outras traduções que eu li não falam em lugar deserto, falam vamos para um lugar tranquilo, para a gente descansar. Não é só para os apóstolos descansarem, para eles todos descansarem. Tá? Vamos continuar. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. O texto aqui está bem ruim. Tá bem ruim. Que linguagem estranha. Mas é basicamente o seguinte: as pessoas reconheceram eles indo no barco e foram correndo pela beira do mar, seguindo, e conseguiram chegar no destino final antes de que eles descessem do barco. E eram pessoas de várias cidades, né? É isso que era para estar escrito aqui. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: esse é um lugar deserto, já é tarde. Manda embora o povo, para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Ou seja, eles estavam com fome, queriam saciar a fome deles, né? Essa é a palavra do Senhor. Desculpa, gente, eu quase não uso essa versão dessa Bíblia, né? Normalmente eu uso, confesso, as opções digitais, de Bíblias digitais, que você tem acesso a mais versões com mais frequência. Mas é muito interessante aqui o texto de hoje.
por várias razões. A gente vai entrar nele já já. Vamos lá, que eu me empolgo aqui, já estou quase mudando a pregação. Vamos aqui. Bem, hoje é a nossa segunda mensagem, né, da nossa série de mensagens Investimentos de Alto Rendimento. Na primeira semana a gente falou sobre capital espiritual, sobre investir, né, em poder e autoridade em nossa vida espiritual. E hoje a gente vai falar sobre o capital físico. E a definição de capital físico para a gente hoje é a quantidade de tempo e energia que nós temos para investir, né? Ou seja, a importância de gerenciar bem o nosso tempo e também da importância da nossa saúde, né? Porque não adianta você ter tempo para fazer as coisas e não ter saúde para fazer as coisas. E não adianta você ter saúde para fazer as coisas e não ter tempo para fazer as coisas, né? Então é importante, o capital físico tem essas duas dimensões: o tempo que nós temos para usar e a necessidade de energia, de saúde, condição de saúde para a gente poder fazer as coisas, né? E tempo é aquilo. Tempo a gente tem 24 horas por dia. A gente sabe disso, é um dado concreto. Então é muito importante a gente aprender a gerenciar, priorizar certas coisas ou não priorizar certas coisas, né? Para conseguir realizar as coisas. E uma das coisas importantes que a gente precisa aprender a investir e gerenciar é o descanso, né? Porque quem não descansa nunca fica sem energia. E aí chega um momento que você perde produtividade no seu dia, seja no seu trabalho, seja para curtir a sua família. Você tem que renovar a sua energia, né? E esse é um ponto importante aqui, por isso que eu reclamei dessa tradução, porque dá a impressão nessa tradução que só os discípulos estavam necessitando de descanso. Não, Jesus também precisava de descanso. Esse é um ponto importante desse texto, que essa tradução não nos ajuda muito, né? E parece uma obviedade falar que a gente precisa descansar, mas não é tão óbvio, né? A gente tem aí estudos e reportagens falando da importância de descansar. Se você evitar levar trabalho para casa, você fica mais focado e mais produtivo no seu trabalho no dia seguinte. Eu lembro de uma reportagem de anos atrás, mais de uma década, mostrando a rapaziada que trabalha no Ceasa, né, no Rio de Janeiro, carregando caixa de feira, tal. A galera que tira um cochilo depois do almoço, que esse cochilo é bom, né? Eles produzem mais, renovam as energias e coisas do tipo. Até mesmo para quem malha, né? Para quem faz exercício, já está comprovado também que não adianta você se exercitar igual um louco, comer e usar os medicamentos e não descansar. Você vai continuar com um rendimento fraco, uma energia ruim se você não tiver o tempo de descansar, né? Ou seja, é muito importante a gente encontrar um equilíbrio, né? Para a gente encontrar tempo para o descanso, para poder equilibrar as nossas tarefas, o nosso trabalho, nosso tempo com a família, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo para fazer exercício físico, né? Tudo isso é muito importante, encontrar um equilíbrio nessas rotinas, né? Todos nós temos rotinas aceleradas, muito trabalho, dependendo de onde você está, você passa horas em condução. Eu lembro quando eu fazia faculdade, eu passava 5 horas por dia dentro de condução. Enfim, a gente vive uma rotina, o mundo nos impõe uma rotina muito desgastante, é isso que eu quero dizer. E eu confesso que eu nunca prestei atenção na necessidade de descanso. Eu achava que o dia de descanso era uma ideia para judeu, que não se aplicava a mim. Foi só quando eu fui para o seminário, né, aqui nos Estados Unidos, que eu comecei a ouvir evangélicos, cristãos, falando da necessidade de descanso. Sério, assim, mas descanso de não trabalhar mesmo, de guardar o sábado, ainda que o sábado seja no outro dia da semana, né? E aí foi muito interessante, um dia que eu ouvi começou uma chuva muito forte aqui, o áudio talvez prejudique, me perdoe, mas foi um médico pregar lá na capela do seminário, chamado Matthew Sleeth. É um médico cristão
que ele se dedica a fazer palestras, né, em instituições de negócio, igrejas, instituições de ensino, e ele promove, né, o dia do descanso. Ele é um defensor árduo do dia do descanso, né? Inclusive ele estava lançando na época um livro chamado 24/6, era o nome do livro. Aqui em inglês existe uma expressão chamada 24/7, 24/7, que quer dizer basicamente que você está disponível para a pessoa, o seu negócio ou você está disponível para as pessoas qualquer momento do dia, 24 horas por dia, né? A gente usa 24 horas por dia no Brasil, aqui usa 24/7. E aí ele colocou o livro, não, 24/6. Um dia eu não trabalho, não adianta. Um dia eu estou dedicado à minha família, um dia eu estou dedicado ao meu descanso, um dia eu estou dedicado ao meu Deus. É isso que eu vou fazer no meu domingo de descanso, né? Tanto que existem empresas, Hobby Lobby, Chicken Filé, são empresas aqui nos Estados Unidos que não abrem no domingo. São igrejas que os donos são cristãos. E elas têm um compromisso e não abrem ponto final, né? Empresas que lucram milhões por ano, mas não abrem um compromisso da missão deles, da ética deles, né? E me chamou muita atenção uma coisa que o Dr. Matthew falou, é que, obviamente, de vez em quando, né, a gente sai da igreja num domingo de manhã e aí você não quer fazer comida, né? Ou você não quer passar o sábado cozinhando para poder... e aí, de vez em quando, a família se reúne para ir no restaurante. Mas como ele tem a convicção de que as pessoas não deveriam trabalhar no domingo, o que ele faz para honrar essas pessoas? Porque as pessoas trabalham no domingo, no dia de descanso, porque precisam. Não é porque gostam, é porque precisam. Então, para honrar essas pessoas, o que eles fazem? É um hábito da família dele. Eles dão 100% do valor em gorjeta para o garçom ou para a garçonete. Compreende? A conta deu $200 do almoço, eles escrevem um cheque de $200 para o garçom ou para a garçonete, para honrar. Aí você está pensando, Lucas, eu pensei isso. Lucas, mas peraí, né? Tem que ser rico para fazer um negócio desse. Eu não tenho como. Concordo. Aí foi quando eu pensei isso que eu me dei conta que essa regrinha familiar dele, na verdade, é uma tentativa de fazer com que a família invista neles, no tempo deles juntos, em família. Ou seja, a ida ao restaurante depois da igreja passou a ser uma exceção e não a regra. Porque ninguém aguenta gastar $200, $300 a mais todo final de semana. Então, isso leva a família dele a investir o tempo deles, gerenciar melhor o tempo deles, para que eles tenham um almoço de domingo juntos, prontos, para eles não tenham que ficar na rua pagando esse dinheiro todo. Compreende? Eu achei muito interessante e mexeu comigo. Isso já deve ter uns 4 anos que eu tive essa experiência. Mas o texto de hoje, como eu falei, são os estudantes de Jesus, os discípulos, voltando da primeira missão deles. E aí eles estão lá, servindo com Jesus, aquelas multidões todas, indo e vindo, indo e vindo. E Jesus fala, vamos sair para descansar. Vamos para um lugar tranquilo, a gente precisa descansar e comer, né? E eles estavam interessados nisso, eles tinham a necessidade física de descansar e comer, né? E aí, quando eles chegam do outro lado, a galera já estava lá, esperando. E aí Jesus, cheio de compaixão, fica lá. E é interessante, quando eu estava lendo, apesar de eu já ter lido esse texto várias vezes, sabe o que você fica esperando? Jesus, obviamente, está com fome, está cansado, mas vai servir as pessoas. Ele vai começar a fazer milagre, né? Porque quem ia seguir o cara, quem atravessou o rio, né, para você poder simplesmente ouvir uma palavra. Não. Você quer receber uma cura, você quer receber uma bênção material, não é? Não. Jesus, diz o texto, ensinou para eles. Foi o que eles... Eita, olha o trovão. Era o que eles precisavam.
Era o que eles precisavam, a palavra de Deus. Então eram pessoas sedentas da palavra de Deus. Então, assim, querido, o que é interessante aqui? Esse texto. Se a gente ler o capítulo 6 todo, a partir do versículo 14, a gente vê a história de Herodes. Lembra o rei Herodes Antifas? Ele dá um banquete para general, para personalidades e tal. Tá todo mundo bêbado, comendo, bebendo. E aí vem a filha da mulher dele. Um detalhe, fofoca aqui também. A mulher dele era a mulher do irmão dele, que ele tomou, porque ele era rei, mais poderoso. Tomou a mulher para ele, né? E a filha dela dança, seduz o rei Herodes. E ele fala assim, ó, pede o que você quiser que eu te dou. Você pedir metade do meu reino, eu te dou. E a menina foi lá na mãe, falou, o que eu peço? Aí a mãe, que odiava João Batista, porque João Batista condenou essa troca de marido. Falou, isso aí não está certo, Deus não aprova. Né? Do jeito que foi. Não, assim não dá. Aí ela odiava João Batista e falou para a filha, ó, pede a cabeça de João. A menina pediu a cabeça de João. Diz o texto bíblico que nesse momento o rei Herodes se arrependeu. Mas deu a cabeça de João. Então olha só, por que eu estou citando isso? Porque o texto, o ponto principal do texto é mostrar que a missão de Jesus e dos discípulos era tão importante, que as pessoas iam atrás deles, as pessoas estavam com fome da palavra de Deus, né? Do conhecimento de Deus, estavam com fome disso, estavam recebendo, tanto dos apóstolos quanto de Jesus, a ponto deles não terem condições de descansar, de comer. Né? E a compaixão de Jesus leva ele a continuar servindo, ainda que com fome e cansado. O segundo ponto é que existe esse contraste entre Herodes, que está dando um banquete, comida sobrando, bebida sobrando, e o resultado desse banquete é a morte de um inocente. É um complô, é injustiça. Em contraste com Jesus, que está pregando para uma multidão com fome da palavra de Deus, mas também com fome, assim como eles tinham fome física, necessidade física. E a eles faltava comida, eles só tinham uns pães e uns peixes. Mas a compaixão de Jesus, e não os esquemas, não as mentiras, não a sedução, mas a compaixão de Jesus, a compaixão envolvida naquele evento, qual é o resultado que eles têm? Em contraste com... Não é resultado de morte, não é resultado de injustiça, é um resultado de milagre. Milagre de Deus, manifestação de Deus na vida daquelas pessoas. Né? Esses são os dois pontos principais. E um ponto tangencial, que é o ponto que eu estou querendo focar hoje, é justamente a necessidade do descanso, de gerenciar tempo e energia. Né? Nós, infelizmente, não temos o poder e a autoridade para ficar multiplicando comida para servir as pessoas. Nós temos a necessidade de descansar, de gerenciar o nosso uso de tempo, o nosso uso de energia. Né? Então, se Jesus precisou fazer isso, eu acho que a gente também precisa. E conforme eu ia meditando sobre isso, eu lembrei do seguinte, né? O apóstolo Paulo escreve para os Romanos, no capítulo 12, para a gente apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? E a referência para aquele povo de sacrifício era você apresentar um animal, você pode pesquisar em Levíticos, um animal perfeito. Uma ovelha não podia ter uma mancha. Né? Então, imagina se... Ainda bem que não é o mesmo critério para a gente, porque se a gente fosse ter que apresentar para Deus um corpo perfeito, imagina, quem é obeso estava com problema, quem tem colesterol
estava com problema, quem tem pressão alta está com problema, não ia ser aceito, né? Mas graças a Deus que não é esse o rigor que Paulo está falando, que Deus não é esse o rigor de Deus. Mas me chamou a atenção, porque hoje para a gente cuidar de nós mesmos, Jesus, tu ouviu? Cuidar de nós mesmos é um sacrifício. E às vezes a gente descansar, gerenciar seu tempo, cuidar da sua família, você tem que sacrificar. Às vezes você tem sim que sacrificar o tempo de trabalho. Ah, mas eu tenho muito trabalho para fazer. Dane-se, irmão. Não adianta você ganhar todo o dinheiro do mundo e perder tua família. Você tem que gerenciar as coisas. Ah, mas o patrão. Pô, vai, briga por direito trabalhista. Porque você tem que ter vida. Tua vida não é só trabalho. Não pode ser assim. Isso está errado. Né? Isso aí, o mundo tá trabalhando contra a gente, contra a nossa vida, contra a nossa saúde, contra a nossa família. E a gente tem que se posicionar. Entendeu? Eu acho engraçado que, lembra aquele slogan? No pain, no gain. O pessoal usa isso para se motivar para ir para academia, ficar musculoso, ficar bonitão, ficar bonitona. Mas não tem a mesma atitude de se sacrificar para honrar sua família, para abençoar sua família, para abençoar as pessoas, né? Para se apresentar como sacrifício vivo e santo, agradável a Deus. Então eu queria chamar a sua atenção para isso e terminar com umas dicas, já que a gente está falando de investimentos de alto rendimento. Eu estou querendo sugerir que você invista sim no seu capital físico, né? Invista na qualidade do seu tempo, da quantidade e qualidade de energia que você tem para fazer suas tarefas, para seguir com a sua vida. Tá? Então a primeira dica é investir no descanso. Descanse. Sabe, seu dia de folga, leve a sério como uma necessidade de descanso e de renovo. Tá bom? Segunda coisa, gerencia melhor o seu tempo. Vamos cortar distrações do nosso tempo para a gente produzir mais, para a gente aproveitar mais a vida que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu, né? Outra coisa importante é dar uma atenção na saúde, né? Comer melhor um pouquinho, se possível fazer exercício, é ou não é? Todos nós sabemos que isso é importante, mas eu quero agora chamar a atenção para um último ponto, para fechar, com um pedido, é um pedido muito especial, motivado na atitude de Jesus, porque Jesus estava cansado, com seus discípulos cansados, e todos com fome, todos com necessidades físicas, mas diante do quadro que eles viram, a compaixão falou mais alto e eles serviram as pessoas. E eu quero aqui reconhecer o seguinte, que todos nós estamos cansados de uma coisa. A gente está cansado da Covid. A gente está cansado de falar em pandemia. A gente está sem paciência de buscar informação sobre essas coisas. A gente está cansado de usar máscara. A gente tem as nossas... Isso, a gente está ficando com problemas psicológicos, angustiado. Eu fico. Sabe? Todo mundo tem as suas necessidades aqui, todo mundo cansado e querendo se livrar dessas coisas. Mas tem uma multidão de pessoas que simplesmente podem morrer. Você pode pegar um vírus, não ter problema nenhum com o vírus, encontrar com um familiar seu e essa pessoa vai morrer. Porque a gente não tem como prever como cada corpo vai reagir. Então, em nome da compaixão que Cristo teve com aquelas pessoas, ainda que ele tivesse as necessidades dele, eu estou te pedindo só duas coisas. Usa a máscara e mantenha o distanciamento social, pelo amor de Deus. Estou pedindo para você ficar trancado dentro de casa, não. Não estou pedindo para você não viver.
Eu só estou pedindo para você viver com compaixão, usando uma máscara, igual você usa sua roupa íntima todos os dias para sair, igual você usa camisa todo dia. Houve um momento na Terra que não se usava essas coisas. Hoje a gente usa. Usa uma máscara, pelo amor de Deus. Isso não tem nada, não é um argumento político. Está compreendendo? Não é questão de política, de preferência de governo. Não. Eu só estou te pedindo, invista no seu capital físico e no capital físico do próximo. Tenha compaixão das pessoas. Essa sexta-feira, nós aqui nos Estados Unidos tivemos mais de 83 mil pessoas infectadas, só num dia. Um recorde. E aqui já temos mais de 220 mil mortos. Sabe? Se continuar assim, vai chegar a 400 mil mortos em fevereiro. Então, assim, trabalho de formiguinha, sabe? Você e sua família podem fazer isso. Só isso, é só o meu pedido. Tô nem pedindo para você convencer mais ninguém a fazer. Só você e a sua família. Por favor. É o pedido que eu deixo hoje. Para você investir no seu capital físico e investir no capital físico do próximo. Estamos todos cansados. Estamos todos com necessidade de estar juntos. Estamos todos com necessidade de abraçar, de beijar, de vibrar junto, de gritar junto, de cantar junto. Todos nós temos essa necessidade. Assim como Jesus tinha necessidade de descansar e de comer alguma coisa. A ponto dele entrar num barco para ir para um outro lugar, para não ter ninguém perto dele, só ele e os apóstolos. Mas a necessidade do próximo falou mais alto, e ainda com fome e com descanso, ele cuidou dessas pessoas. Eu estou fazendo uma comparação bem exagerada, só para te pedir para usar a máscara e manter um distanciamento de 1,5 metro das pessoas. Eu sei o que eu vou fazer. E eu deixo aqui esse pedido para você. E eu sei que Deus vai falar do teu coração. Eu sei que você ama as pessoas ao seu redor. E eu sei que você tem forças suficientes para vencer o seu cansaço. Tá certo? Eu quero agradecer você que ficou até agora aqui com a gente. Compartilha aí, comenta, compartilha com a rapaziada, dá uma força. Tem gente precisando ouvir isso. Você nunca sabe qual o efeito que uma palavra dessa pode ter na vida de alguém. Então manda para todo mundo, tá joia? E a gente se vê aqui no próximo domingo. Se prepara, vamos receber a bênção. Que a graça, o amor e a compaixão de Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com você hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, muito obrigada por terem assistido a nossa reunião, tá? Por ter ficado com a gente aqui até o final. Semana que vem tem mais, tá bom? Tenha uma semana abençoada, fiquem com Deus. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.